E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer a correção de uma prova da ESA de 2019, Escola de Sargento das Armas. Então a gente sabe que é uma prova que conta com um número reduzido de questões, e a gente teve algumas mudanças, assim, se a gente comparar a prova de 2019 com a prova de anos anteriores, a gente tem uma aparente, pelo menos, né, elevação no grau de dificuldade de algumas questões, tá? Vamos lá, a gente comenta pontualmente à medida que a gente avançar na correção. Vamos começar com um texto. Quando são textos muito longos, eu peço que a gente faça a leitura individualmente, né? Mas como aqui o texto é mais curtinho, vamos passar os olhos rapidão juntos, e aí quem não está interessado adianta o vídeo, não tem nenhum problema, tá? Vamos lá, para que ninguém a quisesse. Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes e jogasse fora os sapatos de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias. E vendo que ainda assim um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosqueou-lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças. Evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom, no outro dia um corte de seda. À noite tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Um texto de Marina Colasanti, né? Bom, vamos lá. A autora ressalta tanto a violência física quanto a violência simbólica praticada contra a mulher. Assinale o item em que há um exemplo de violência física. Aqui é óbvio que o texto não nos deu todos esses instrumentos que eu vou falar agora, nem a própria questão. Mas se a gente casa, por exemplo, com um conhecimento de mundo sobre os parâmetros da Lei Maria da Penha, a gente sabe que tem a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, só para ter um norte. É óbvio que não precisava ter esse conhecimento prévio para resolver a questão, tá? É só para a gente entender o que o autor da prova, o que a banca está considerando como violência simbólica, é aquela violência que não inflige dor, né, que não inflige sofrimento físico, machuca, agride fisicamente, né? Quando fala, pegou a tesoura e tosqueou-lhe os cabelos, os longos cabelos. Aqui já é um caso de violência física. Existiu um excesso, né, uma violação de um limite físico do corpo da mulher. Não é isso? Mas a gente pode pensar, poxa, mas né, será que teve esse sofrimento? Será que teve dor? Alguns talvez ficassem na dúvida. Mas é aí que está. A gente tem que pensar assim, qual limite foi violado? Foi um limite físico ou foi um limite simbólico? Né? Quando a gente compara com as outras, por exemplo, olha só, foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos. Muito parecido com dos armários tirou, dos armários aqui ficou dois, né? Mas dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias. Aqui o que a gente vê assim da diferença, né? É que no item B ele exigiu que ela eliminasse, que ela jogasse fora. E no C foi ele que foi lá e tirou dos armários dela as roupas de seda, tirou da gaveta todas as joias. Mas nos dois casos a gente vê que é uma violência simbólica, ela não ultrapassou um limite do corpo da mulher, ela ultrapassou um limite das vontades, um limite da autonomia, um limite até a gente pode pensar do patrimônio, né? Uma violência patrimonial, mas não excedeu o limite do corpo em si, tá? Um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela. Aqui, inclusive, são outros homens, né, que ele fala, que ele observa, a narrativa de um cara, né, extremamente ciumento, com sentimento de posse sobre a mulher, e aqui a gente tem um comentário sobre outros caras que aí também não chegam a configurar a violência física dentro dos limites do texto, né, quando a gente considera os limites do texto. Mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Muito parecida com as anteriores, mas aqui a gente não tem tanto uma questão patrimonial, né? É mais a violência simbólica, de fato, a independência, a autonomia, a vontade da mulher. Então a gente tem aqui um único que realmente fala de uma violência física, assim,
da imposição de um sofrimento físico, né, que viola os limites do corpo da mulher, seria de fato o item A. Tudo bem? Ainda que não seja uma agressão. Talvez alguns candidatos tivessem ficado na dúvida porque restringem a violência física a socos, murros, pontapés, tapas e não é assim, né? Nem no texto, nem no nosso cotidiano mesmo. Vamos lá para a questão 2. Assinale a alternativa que explica o sentido do trecho, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Então a gente está falando lá do finalzinho do texto, né? A última oração do texto, que fala que ele sentiu falta, meio que se arrependeu, né? Apesar de o texto não trazer esse conceito de arrependimento, mas ele sentiu falta do que ele mesmo tinha arrancado da esposa dele, e aí ele tenta devolver. Mas aí já é tarde demais, né? Aí já não, ele não consegue êxito nisso, não. Então, o texto termina desse jeito. Enquanto a rosa, qual rosa? A rosa de cetim que ele deu para ela enfeitar o que restava dos cabelos. E aí a rosa, ela, né, como é que ele botou aqui? O tecido largou em uma gaveta, o batom ela esqueceu e a rosa largou lá em cima da cômoda, desbotando. E aí o que seria, né? O que ele quer dizer? O que a autora quis dizer com essa rosa que desbotava? A imagem da rosa desbotada traduz a anulação da identidade da personagem. Esse é um tipo de questão, por exemplo, que me faz desconfiar de que a banca tenha elevado um pouquinho o grau de dificuldade das questões de interpretação. Quando a gente considera vocabulário, nível de reflexão das questões, de análise crítica exigida nas questões, tá? Vamos comparar aí com os demais. O desbotamento da rosa simboliza a perda do estereótipo de fragilidade imputado à mulher. Então, peraí, existe um estereótipo de fragilidade, e esse estereótipo que é imposto à mulher. Então, a mulher é apresentada como uma personagem frágil, né, como sexo frágil, e esse estereótipo se perde, e o desbotamento da rosa simboliza isso, de forma alguma, né? Porque, na verdade, a mulher ela é apagada ao longo da história. Então, esse apagamento não pode representar a perda da fragilidade, porque a perda da fragilidade tem a ver com força, com coragem, com resistir, né? Com ressurgir diante de uma castração dessa, né? Então a gente já eliminaria com facilidade o item B. A perda de cor da rosa equivale ao comportamento da resistência e força da mulher. Na verdade, a gente vê que a mulher ela sucumbe, né? Ela realmente se deixa esvaziar, claro que isso a gente considerando nos limites do texto, né? Não é uma crítica social, é uma análise interpretativa do texto. Então a mulher ela sucumbe a esse domínio do marido, né? Esse controle do marido. Então ela não resiste, ela não mostra essa força, ela resiste em continuar existindo, né? Dentro daquela relação extremamente assimétrica, mas ela não impõe resistência às vontades do marido. Então a gente também elimina com facilidade. Item D. A rosa, tanto no conto como na literatura universal, simboliza a autonomia da mulher. Aí a gente pensa, não, então peraí. Então a rosa simboliza, assim, para começar que a gente já tem uma declaração muito absoluta, muito geral, né, que acaba já deixando a gente um pouquinho desconfiado porque é muito pretensiosa. Então, a rosa na literatura universal simboliza a autonomia da mulher. A gente já fica um pouquinho desconfiado. Mas se a gente trouxer essa análise para o próprio texto, a gente deveria pensar assim, não, então peraí. Então, o homem que deu essa autonomia e a autonomia desbotava, a autonomia... O que quer dizer isso? A gente vê que não é uma análise coerente com o desfecho da obra, porque foi o homem que entrega essa rosa, depois de ele tirar todas as liberdades da mulher, ele entrega essa rosa, então, peraí, ele estaria entregando a autonomia e a mulher que não quis aquela autonomia não parece coerente com a mensagem que a autora quer transmitir. E aí a gente também chega nessa parte que assim, é uma pretensão muito grande a gente generalizar de tal forma um símbolo tão plurissemântico, né, tão cheio de significados dentro da literatura. Então, a gente também elimina, embora o item D não traga um equívoco tão grande quanto os itens B e C. Tá? Por último, o desbotamento sugere raiva e desleixo da personagem que não cuidou da rosa. Na verdade, assim, é uma rosa de cetim, para começar daí.
Então, né, assim, esse cuidou dá a sensação de que a gente está falando da flor, né, do regar, daquele cuidado diário, e não é exatamente isso, né, que o texto traz. E, assim, dá essa, primeiro, raiva, a gente não vê em nenhum momento demonstração de raiva por parte dessa personagem, né? A gente vê, na verdade, como eu falei, assim, uma submissão, um conformismo, né? E o desleixo fica parecendo que aqui o desleixo é despreocupação, e não é assim. Esse desleixo foi imposto à personagem, né? Não era uma coisa da personagem, não era um descuido, não era uma indiferença porque não se importava. É porque a ela foi imposta essa indiferença, esse descuido. Então, aqui a gente também elimina mais por causa da raiva do que por causa do desleixo, mas do próprio desleixo. E aí, lembrando também de fazer essa observação que a gente está falando de uma rosa de cetim, né? Não é uma flor. Então, dentro dessas 5 alternativas, a que realmente mais se aproxima da intenção da autora com aquele desfecho, né, é a alternativa A, que traz essa anulação da identidade da personagem. Então, a personagem ela vai se apagando, ela vai sumindo, ela vai perdendo brilho ao longo da história, né? Vamos lá para a nossa questão 3. Assinale o item em que a explicação corresponde ao trecho citado. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias, isso depois de ele ter tomado todas as decisões que, de certa forma, castravam a esposa, né? Então ele começou a sentir falta daquele desejo que ele sentia por ela. Ele queria que ela, acabou deixando ela tão desinteressante que foi desinteressante até para ele, né? É mais ou menos isso que o conto quer dizer. A esposa perde a matéria que a torna ser. Aqui eu deixaria uma observação, mas usar o emprego desse verbo, a esposa perde, acaba gerando uma responsabilidade para a esposa, acaba gerando assim como se fosse a relação desgastou, a esposa deixou de ter, não, tiraram dela, o marido tirou dela essa matéria, o marido alienou ela desse interesse, desse brilho, né? Então é esse verbo aí que me deixa incomodada com essa alternativa, mas eu não anularia ela de primeira, tá? Item B. E continuou andando pela casa de vestido de chita. Então tá lá no final, isso está lá no final do texto, depois que ele muda de ideia, tenta resgatar aquele brilho da mulher, e aí dá para ela um corte de seda, né? E ela larga o tecido dentro da gaveta, dentro do armário, né? Não me lembro exatamente onde, e continua andando pela casa de vestido de chita. Aí está dizendo que esse trecho reforça a ideia de que o homem não se importava com a esposa. Facinho a gente exclui esse, né? Até porque esse trecho vem à tona exatamente no momento em que ele, claro, é um se importar por um interesse próprio, né? Interesseiro, não é um se importar genuíno, mas vem num trecho que definitivamente não, a intenção não é reforçar a ideia de que o homem não se importava com a esposa. Porque quem continua é a mulher, e depois de ele ter dado o tecido, né? Então não foi porque ele não deu, é porque ele já tinha alienado ela dessa característica, dessa essência dela. Largou o tecido em uma gaveta e esqueceu o batom, aquele mesmo trecho, né? Ela não tem mais atitudes humanas por causa da anulação de sua identidade. Então, talvez, quem marcasse, né, quem tivesse marcado o item A na questão 2, ficasse com vontade de marcar o item C na questão 3 por causa dessa anulação. Mas quando a gente fala, peraí, ela não tem mais atitudes humanas, então ela passa a se comportar como um animal. Então o fato de ela ter perdido essa vaidade, essa feminilidade que o personagem enxergava nela, né, e via inclusive como uma ameaça ao casamento, à virilidade dele. Isso era uma característica. Então ela perder isso, ela passa a se comportar como um animal. Então ela não ter mais os cabelos longos, ela não usar mais decote, ela não usar mais salto alto, e ela passou a ser um animal. Não faz sentido isso, né? Ela perdeu aquela feminilidade típica na nossa cultura, mas passar a se comportar como um animal, perder atitudes humanas, é um exagero, né? Permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos. Então, vamos voltar lá no texto, quando que ele falou isso, ó. Cadê aqui? Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, foi parando de reparar, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras.
Então deixou de incomodar, né? Ele deixou de se incomodar, nem percebia mais e ela passava despercebida pela casa. Aí o que a gente vai encontrar? A esposa silencia para agradar o marido. Aqui eu também colocaria uma observação, porque a gente pensa, poxa, de certa forma o que ela está fazendo é para atender às imposições feitas pelo marido, né? Às obrigações impostas pelo marido, aos limites impostos pelo marido. Mas dizer que esse silêncio é um silêncio voluntário dela para agradar, eu acho que também acaba se distanciando um pouquinho da essência, né, do eixo norteador do texto. Porque esse silêncio é um silêncio de apagamento, não é um silêncio voluntário. É um silêncio imposto, né? Não é um silêncio que parte dela. Então eu ficaria um pouco assim, também pela mesma ideia do item A. Quando a gente vai para o item E, olha só, ninguém o olhava duas vezes, que na verdade a gente está aqui, vamos voltar lá no texto, ninguém a olhava, só para confirmar que o erro está no item, tá? Ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum se interessava por ela. Aí a gente volta para o texto, sua aparência não mais chamava a atenção. Não era exatamente isso que o texto queria mostrar com esse trecho do texto, assim, o que veio antes desse trecho, e esse trecho trouxe como se fosse uma espécie de conclusão, né? Do que o marido tinha conseguido alcançar com todas aquelas ferramentas de controle. Então, quando a gente lê o item E, a gente fica um pouquinho mais sossegado com relação aos itens A e D, que pareciam ter causar alguns desconfortos ali na gente. Então, a gente fica realmente com o item E nessa questão, tá? Vamos para a questão 4. Aliás, vamos parar um pouquinho, fazer um intervalo, já que a questão 4 ela não fala mais do nosso texto, então a gente interrompe e daqui a pouco a gente volta.